Hoje vamos retomar artigos definidos e artigos indefinidos. Bom, os artigos são aquelas palavras que nós empregamos antes do substantivo com intenção de definir ou indefinir o número e o seu gênero, feminino e masculino. Relembrando lá o que é o número, né? O número é o singular e o plural. Então, nós temos duas classificações de artigos. Temos os artigos definidos e os artigos que são indefinidos. Os definidos, o a, os, as. Qual é a função deles? Definir, individualizar, especificar os substantivos, ou seja, um objeto, uma pessoa, um animal, um lugar. Eles vão individualizar, definir de forma precisa os substantivos. Eu coloquei 4 exemplos aí. O garoto jantou com os amigos. Eu deixei os artigos em destaque, ou seja, quando eu digo o garoto, eu sei de que garoto eu estou falando. Quando eu digo com os amigos, esse os identifica esses amigos como pessoas já conhecidas, próximas, específicas. Segundo exemplo, ganhamos a bicicleta que estávamos esperando. Esse a bicicleta, esse artigo a, define essa minha bicicleta. É aquela que eu escolhi, aquela que eu queria. Terceiro exemplo. As atividades escolares são enviadas diariamente. Bom, esse as já me define, ora, o meu horário escolar está sendo cumprido. Então, esse as define, especifica quais são essas atividades. E no quarto exemplo, as meninas estão realizando intercâmbio. Esse as meninas, esse as que acompanha o substantivo meninas, define essas meninas. Eu sei quem são essas meninas. Agora, os artigos indefinidos, são eles uma, uns, umas. Eles têm a função de determinar de forma vaga, indeterminada, impreciso, uma pessoa, um objeto, um lugar de quem não se falou antes. Então, eles não especificam, eles deixam de forma indeterminada, é imprecisa, é algo qualquer. Olhem os exemplos. Um dia iremos nos encontrar. Esse um dia, esse um que acompanha dia, está deixando essa data vaga, imprecisa, eu não sei quando vai ser. É um dia qualquer. No meu segundo exemplo, uma certa tarde, quer dizer, uma tarde qualquer, é imprecisa. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Esse uns amigos, esse uns especifica aqui os amigos, quer dizer, são quaisquer amigos, é algo indeterminado. Eu não sei quem são esses amigos. E o quarto exemplo, comprei umas camisas para seu aniversário. Esse umas que define aqui as camisas, na verdade, ele indetermina. São quaisquer camisas de quaisquer tamanhos e quaisquer cores. Então, vejam bem, artigos definidos, eles definem, especificam, é algo que já é conhecido. Quando eu falo dos indefinidos, eles tornam o substantivo impreciso, indeterminado e determinam de uma forma vaga, de qualquer forma. Emprego dos artigos. Eu coloquei somente 2 casos aqui. Então, o primeiro deles é que os artigos, tanto definidos quanto indefinidos, eles têm que concordar com o substantivo masculino e feminino, ou então com o plural e o singular, com o gênero. Então, veja bem, quando eu uso o artigo definido o meu substantivo tem que estar no singular. Quando eu uso no plural, o substantivo também tem que ser flexionado no plural. Quando eu uso aqui o a menina, esse artigo definido, ele concorda com o substantivo em número e em gênero. O as, a mesma coisa, ele vai simplesmente concordar aqui com meninas. O mesmo vai acontecer com os indefinidos. Olhem os exemplos. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Vejam que aqui embaixo, por exemplo, uma mesa e umas mesas quer dizer são quaisquer mesas. São vagas,
imprecisas. O segundo caso de emprego dos artigos, eles podem ser combinados com as preposições para formar novas palavras. Por exemplo, quando eu junto o a, que é preposição, com o ou os, que é artigo, eu tenho como resultado ao ou aos. Quando eu junto o a, que é preposição, com o a, que é artigo, eu tenho a com crase. Eu tenho aí a preposição de seguida de artigo a ou as, eu tenho da, das ou dos. Depois, aí embaixo, com o de, preposição de seguida de o e os, eu tenho como resultado do e dos. Tenho lá a preposição em seguida do artigo a ou as, como resultado eu vou ter na e nas. Quando eu coloco lá a preposição em com o artigo o ou os, o que vai acontecer, minha gente? Eu tenho no e nos. Eu tenho mais três casos de emprego de artigos. Então, nós estamos vendo por partes. Então, por hoje, serão 2 casos. O primeiro caso, que o artigo deve concordar em gênero e número com o substantivo o qual ele acompanha. E o segundo caso, que são as combinações entre artigos e preposições, ok?